sermão sobre Somos Pedro. Hoje o nosso texto vai ser em Mateus 16, já pode deixar a sua Bíblia aberta, Mateus 16, de 13 a 20. A você que ainda não está habituado com a Igreja Presbiteriana, nós estamos num formato um pouco diferente. Normalmente nós fazemos as exposições sequenciais. Então nós pegamos uma carta, por exemplo, aos Gálatas, e a gente vai expondo ela do começo ao fim. Aqui a gente está mais um sermão temático. Então, por isso que ora estamos em Lucas, ora estamos em Mateus. A ideia é a gente fazer com que o aprendizado do sermão se vincule à EBD e a gente vai ver como o nosso coração por vezes falha e a gente vai acompanhando aí os altos e baixos de Pedro. Mateus 16, então, de 13 a 20, nós já vimos, se você já foi chamado por Cristo, nós já vimos quem é Cristo para você. Hoje nós vamos aprender mais uma lição. Você já se sentiu enganado alguma vez na sua vida? Normalmente nós somos enganados por aqueles que se dizem ser guru. Os gurus, eles sempre vêm de longe. O guru, obrigatoriamente, precisa ser alguém desconhecido. Porque se você conhecer o guru, você vai ver que ele é igual a você e aí você não vai seguir ele. E então o guru vem, todo pomposo, todo cheio de tecnologia, microfone tipo Madonna, e aí ele vai e traz para você 8 verdades para você ser feliz. E aí você compra o livro do guru. E aí você lê, você aplica e não dá certo. Aí o guru volta, ele traz um novo livro. A 9ª verdade. Aí você compra de novo o livro. E aí não dá certo. E aí o guru volta. A verdade última sobre como ser feliz. Percebe que muitas vezes nós caímos em enganos? O sermão de hoje vai ter este tema. Cuidado com Cristo. Ó, que coisa, né? Cuidado com Cristo. Na verdade é cuidado com os Cristos. Cuidado com os Cristos. Muitos Cristos estão sendo apresentados, mas só um é verdadeiro. E nós vamos ver isso em 2 respostas e 2 consequências. Mateus, capítulo 16, de 13 a 20, assim diz a palavra de Deus, ouça com temor e tremor. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, que é a verdade para a nossa vida. Nos ajude, Deus, nos ajude a compreender, nos ilumine, nos dê coração ensinável. Senhor Deus, aonde a Tua palavra ainda não atingiu maturidade, Pai, levanta homens, jovens, mulheres, faça, Deus, com que a Tua palavra chegue a toda criatura, Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a Tua verdade, nos ajude não só a entender, mas a aplicar todas as verdades que o Senhor tem para a nossa vida na Tua Escritura. No nome santo de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Verso 13, vamos dar uma olhadinha lá no verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? A gente precisa entender um pouco do contexto aqui. Mais do que nunca, a gente está vendo a importância de entender os contextos, né? Desde lá do primeiro sermão, a gente vem trazendo essa ideia de contexto. Irmãos, Jesus acaba de ser desafiado aqui. Jesus ele foi desafiado pelos fariseus e pelos saduceus. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, aí você vai ver que Cristo vai fazer a multiplicação dos pães pela segunda vez. Lembra da primeira vez? O garoto veio e eu falei errado, né? Eu falei 5 peixinhos e 2 pães. É o contrário, né? Enfim, vamos nos corrigindo aí. Então, pela segunda vez, Cristo vai e multiplica. Dessa vez eram apenas 7 pães. E desses 7 pães,
como de costume, sobrejou, fartou, teve muito pão para todo lado. Jesus, então, ele vai para uma outra cidade, ele atravessa o rio, vai para Magadã. E aí, por incrível que pareça, lá em Magadã, do outro lado do rio, aparecem os fariseus e os saduceus. A gente comentou num PT que os fariseus, eles são igual criança. Fariseu está em todo lugar. Já percebeu que criança está em todo lugar? Às vezes eu chego, entro por ali, dou de cara com a Bebela, tudo bem, Bebela? Quando eu vou, eu viro as costas ali, 18 segundos a Bebela está na minha frente. A Bebela, de onde você saiu? Ah, meu Deus, fariseu é assim. Fariseu, ele está na sinagoga, atrapalhando Cristo Jesus. Fariseu, ele está no campo de milho, atrapalhando Cristo Jesus. Jesus multiplicou o pão, os fariseus começaram a pedir sinais, Cristo atravessou para o outro lado, chegou lá, mais fariseu está em todo lugar. É incrível como esse povo é chato. Ô, povinho chato. Mas Cristo, então, ele multiplica o pão. Quando Cristo multiplica o pão para os seus, imediatamente, todos os judeus eles vão se lembrar de algo lá do Antigo Testamento. Vocês se lembram? O pão que caía do céu, o maná. Então, os fariseus, vendo a multiplicação dos pães, eles remetem logo, esse está dizendo que é Deus. Deus mandou o maná de onde? Do céu, mas ele está multiplicando aqui embaixo mesmo. Então, Jesus, manda do céu agora. E aí Jesus dá a resposta para eles, dá uma bronca neles, na verdade. Vocês são capazes de olhar para o céu e saber se vai chover, se vai ter sol, se vai estar bom para a colheita, e vocês não conseguem ver os sinais de que eu sou o Messias enviado? Não vai ter nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas, o sinal de arrependimento. Por que é então que esses fariseus e esses saduceus, eles não conseguem ver que o coxo anda, o cego vê, o mudo fala? O que acontece no coração desses homens que eles não conseguem enxergar que é o sinal de que Cristo é o Messias prometido? João 6,65 responde para a gente. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aqueles que se achegam a Deus só se achegam porque o próprio Deus, Espírito Santo, abre o entendimento. Jesus, então, tem esse embate com os saduceus e com os fariseus. Deixa eu ver se acabou aqui. Não. Tem esse embate com os fariseus e com os saduceus. O que é importante vocês saberem do judeu? O judeu entende tudo literalmente. E é por isso que Cristo fica explicando sempre alguma coisa. Lembra a conversa de Cristo com Nicodemos? Cristo fala assim, precisa voltar, nascer de novo. E aí Nicodemos fala, mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Então o judeu sempre tem essa ideia, né? Cristo diz, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. E aí os judeus falam, como assim? A gente vai comer a sua carne e beber? Eles entendem tudo literalmente. Então Cristo precisa ensinar as coisas. E aí Cristo está fazendo isso. Nós chegamos então aí no nosso verso 13. Jesus então vai para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica a 190 quilômetros de Jerusalém. É uma boa caminhada aí até chegar a essa cidade. Essa cidade é uma homenagem a Augusto César. Quem homenageou Augusto César foi o filho de Herodes, chamado Filipe. Ele queria dar o nome da cidade de Filipe, era o nome dele, mas não podia porque ia ofender o imperador. Aí ele deu o nome de Cesareia. Mas ele falou, puxa vida, já tem outra Cesareia, já sei, então vou botar meu nome. Aí ficou Cesareia de Filipe. Vê aí a idolatria do coração. Mas por que então Cristo Jesus vai parar nessa cidade, Cesareia de Filipe? Uma curiosidade sobre essa cidade. Completamente paganizada. Essa cidade tinha um templo ao deus Pan. Talvez você se lembre aí da sessão da tarde, aparecia muito filme com o deus Pan. É metade bode, metade homem, toca uma gaitinha, todo mundo se encanta quando ele toca. E é isso que acontecia mesmo nessa cidade. Todo mundo ficava encantado. Era um centro de impiedade. Mas mais do que isso, sabe o que não tinha nessa cidade? Fariseu e saduceu. Então Cristo aproveita. Acalma, não tem ninguém apurrinhando aqui. Deixa eu ensinar os meus agora. Então nesta cidade Cristo começa a ensinar os seus discípulos. E ele faz um questionamento. Quem diz o povo ser o filho do homem? E a gente vai caminhar agora nessas respostas. Então, nós vamos ter duas respostas e duas consequências. A primeira divisão do nosso sermão. Quem diz o povo ser o filho do homem? É o que temos no verso 14. E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Nota importante para vocês. Filho do homem remete a Daniel capítulo 7 e 8.
Jesus vai usar bastante esse termo, tá? Sempre ele vai se referir a ele como filho do homem. Vou deixar vocês curiosos, chegando em casa, lê lá, Daniel capítulo 7, capítulo 8, vocês vão ver que maravilha é o filho do homem chegando. E aí, Cristo, então, usa muito essa expressão. Quando Cristo pergunta, então, quem diz o povo ser o filho do homem? A resposta que os discípulos entregam para Cristo Jesus reflete muito da incredulidade dos fariseus e dos saduceus. Vendo todos os sinais de que ele era o Messias, ainda assim ficava duvidando, enchendo a paciência de Cristo Jesus. Então, eles vão responder, Cristo, uns dizem ser João Batista. O grande dilema é que, se voltar na sua escritura aí, João Batista morreu no capítulo 14. Então, por que alguns diziam que Cristo era João Batista? Esse alguns que diziam era justamente a corte de Herodes e o próprio Herodes. João Batista confrontava o pecado de Herodes. Ele queria se casar com uma mulher que não deveria, e isso é errado. Ele falou, quer saber? Eu vou casar e, além do mais, eu vou te matar. Ele matou, ele se sentiu culpado porque ele não queria matar João Batista, mas a filha dele pediu, enfim, acabou morrendo. Herodes ficou aterrorizado. Quando ele viu Cristo Jesus operando sinais e milagres, ele falou, é João Batista que veio para cobrar alguma coisa que eu deixei faltando a ele. Então, por isso que acabou se espalhando ali, Cristo é o João Batista. Não tem chance. Elias, aí a gente se enrosca um pouquinho, porque de fato lá em Malaquias 4, 5 e 6, tem mesmo uma profecia dizendo que Elias viria para abrir o caminho para o Deus Todo-Poderoso, que seria o próprio Jesus. Mas se você estudou um pouquinho da Escritura, se você leu um pouquinho da Escritura, quem é que prepara o caminho de Jesus? Justamente João Batista. João Batista é aquele que vem preparar, é o arauto, ele vem anunciar, eis que vem o grande rei. Então não pode ser Elias, até porque lá em Mateus 11 nós vemos justamente essa discussão. Seria ele Elias, dizendo de João Batista? E Jesus então disse, Elias já veio, é o João Batista. E olha só o que vocês fizeram com ele. E aí os apóstolos, então, os discípulos vão dizer, uns aí dizem que o Senhor é Jeremias. Ninguém sabe de onde saiu isso. Nada na Escritura remete Jeremias associado com Cristo. Existem alguns apócrifos, aqueles livros que não estão na Escritura e que nós não entendemos como inspirado, mas que serve para a gente entender contexto histórico e remoto. Nesses livros, sim, vão dizer que Jeremias era um tipo de Cristo, pela sua paciência e por ser homens de dores. Mas isso é extra-bíblica, tá? Só para a gente entender. E aí eles meio que já não têm mais resposta, o negócio já está tudo bagunçado. Falam assim, e diz que o Senhor é aí qualquer um dos profetas. Percebe a bagunça? Ninguém sabia quem era o Cristo. Ninguém sabia quem era o Filho do Homem. E aqui a gente está falando de judeu. O judeu não podia ter essa confusão na mente dele. Porque o Velho Testamento, em todas as suas palavras, em todos os seus capítulos, em todas as suas narrativas, apontam para Cristo Jesus. Era para o judeu bater o olho em Cristo e falar, és o Filho do Deus vivo. És o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente precisa aplicar isso para a nossa vida. Eu falei da bagunça. Quem é Cristo? E o tema do nosso sermão é cuidado com os Cristos. Quem é o seu Cristo? Hoje, mudou alguma coisa? Quando a gente olha para a internet, quando a gente olha no nosso trabalho, quando a gente olha na nossa faculdade, quando a gente olha no nosso bairro, você percebe o tanto de Cristo que tem por aí? E aí tem Cristo para todos os gostos. Tem o Cristo judeu. O Cristo judeu é apenas um profeta. Homem sabe, chegou lá, profetizou, aconteceu. Profeta. Profeta dos bons mesmo. Mas não era o Messias. A gente ainda está esperando vir esse Salvador. Porque lá no Antigo Testamento a ideia é que viria o Messias como um general. Chegaria destruindo tudo. Derrubaria Roma, derrubaria César, derrubaria seja lá quem fosse, colocaria Israel no seu devido lugar. Dono do trono. E aí chega o Cristo, homem comum, homem de dores, um homem que sangrou. Não, esse daí não é o meu Messias. Mas esse daqui é alguém importante. Então é só um profeta, mas não é o meu Salvador, é só um profeta. Tem o Cristo muçulmano também. O Cristo do muçulmano é pior, porque ele não é só um profeta, é um profeta menor do que Maomé. Maomé é maior do que Cristo.
Ou seja, nem veio o meu Salvador ainda e veio um profeta ainda maior do que o Cristo verdadeiro. Tem o Cristo budista. O Cristo budista é um cara legal, é um cara bom, massa. É aquele que veio para ajudar os outros. Aquele que quando senta, né, transcende, coloca lá no estado de nirvana e fica meditando. E aí parece que em volta dele tudo fica bom, né? A aura fica bela. Chega perto desse Cristo aqui, os passarinhos, parece princesa da Disney, os passarinhos vêm, começam a trabalhar pra gente. Esse é o Cristo budista. Tem o Cristo também umbandista. Tremei todos vocês. A Umbanda também tem Cristo. Em qualquer terreiro que você entrar, você vai ver a imagem de Cristo. Incrível como isso pode chegar a esse ponto. E tem o Cristo do Espiritismo. Esse Cristo é tentador. Toma cuidado, hein? Esse Cristo aqui é um espírito evoluído. Esse Cristo aqui te dá quantas chances você precisar. Se você errar nessa vida, se você for mentiroso, adúltero, assassino, não enxergar em Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, não se preocupa não. Você vai morrer, você vai voltar passarinho, você vai sofrer, aí você vai morrer de novo, aí você vai voltar cachorro, aí você vai morrer de novo, aí você vai voltar uma mulher. Aí também não vai dar certo. Aí você vai evoluindo. Não se preocupa, vai passar gerações. Uma hora você evolui. Qual é o perigo disso? Você vai evoluindo, até que você se torne semelhante a quem? A Cristo. Isso te soa familiar? Sereis como Deus. A mentira mais antiga de toda a história. Esse Cristo é um perigo. Fuja dele com toda a sua força, toda a tua alma e todo o teu coração. Não é um Cristo verdadeiro. Depois da morte vem o juízo. Céu, inferno. Não há para onde a gente correr. Deixa eu trocar o microfone aqui, acho que deve estar faltando a bateria, né? Céu ou inferno, não tem para onde a gente correr. Em meio a essa bagunça, Sproul, um teólogo, ele vai dizer o seguinte, comentando este pedaço da Escritura. O erro tem muitas vozes, mas a verdade é uma só. Percebe o tanto de Cristo? Tem Cristo para todo mundo. Para todo mundo. Eu não estou legal comigo mesmo, então eu arrumo um Cristo aqui que atenda às minhas necessidades. Ou seja, é iFood. É o Cristo que resolve o seu problema. Ricardo, qual é o problema de seguir esses Cristos? Olha, você quer saber a grande verdade? Eu me sinto tão bem. Olha, que bom é saber que eu posso voltar a outra vida e consertar os erros. Eu me sinto bem pensando num Cristo desse. Qual é o problema? O grande problema é que nenhum desses Cristos vai tocar no seu coração. Nenhum desses Cristos vai dizer que você é pecador miserável que foge de Deus toda hora. Nenhum desses Cristos vai olhar para você e vai dizer assim, homens insensatos, vocês já ouviram da verdade, estão fugindo da verdade. Nenhum desses Cristos vai olhar para você e vai dizer, homem de pequena fé, você começou a crer, mas você não conseguiu continuar, mas eis que estou aqui. Nenhum desses Cristos vai te abraçar e vai te dizer, eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei a sua dor, eu conheço o seu choro. Nenhum desses Cristos vai poder te mostrar, eu sofri como você está sofrendo. Eu te conheço não só porque eu te fiz, mas porque em tudo eu fui tentado como você. Portanto, eu sei que você vai ter dias que vai estar bem e vai ter dias que você não vai estar bem. Mas eu estou contigo até a consumação dos séculos. A grande verdade é que nenhum desses Cristos vai olhar para você no seu dia mal e vai te dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A grande verdade é que todos esses Cristos, eles são egoístas, eles querem saber deles mesmos. Eu vou entrar aqui em Alfa, em Nirvana, e eu vou ficar bem. É esse o Cristo que nós cremos? Pelo contrário. É um Cristo que abriu mão da sua glória, sofreu. Porque é que o povo preferiu salvar Barrabás do que salvar Cristo. O povo esperava um general e eles veem diante deles um homem comum que sangrava, que chorava, um homem que estava ali seminu. Esse não pode ser o Messias prometido. Mas eles não entenderam que o reino de Cristo não é aqui. É um reino muito maior e um reino para toda a eternidade. Cuidado com os Cristos. Se você crê no Cristo errado, você vai parar no céu errado. Não se esqueça disso.
Se você crê no Cristo errado, você vai parar no céu errado. Ricardo, qual é o Cristo verdadeiro então? Entre todos esses Cristos, qual é o Cristo verdadeiro? Está lá a pergunta, e é a segunda divisão do nosso sermão. E vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Versos 15 e verso 16. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Antes de nós entendermos essa resposta de Pedro, nós precisamos mais uma vez entender o contexto. Por que Jesus está entrando nesse assunto? Como é que Jesus leva os discípulos para um lugar isolado, sem fariseu nenhum para ficar apurrinhando? Por que Cristo começa a perguntar primeiro o que os outros dizem, para depois então perguntar para os discípulos, e eu? Quem eu sou para vocês? Nós precisamos entender que Cristo estava preparando para aquilo que haveria de vir. Se você olhar aí, logo depois do verso 20 na sua Bíblia, o título da sua Bíblia aí vai estar escrito que Cristo começa a falar da sua morte. Veja bem, a gente já está no capítulo 16, já é os finalmente. Já Cristo vai morrer, já Cristo vai para a cruz. Será que os meus discípulos estão igual ao mundo? Achando que eu sou Elias, João Batista, qualquer um dos profetas? Opa, peraí, esses homens vão pregar o meu evangelho, vão falar da minha verdade. Será que estes homens também estão confusos? É preciso que eles entendam exatamente quem eu sou. E Cristo vai dando as dicas. Cristo é maravilhoso. A didática dele, o jeito que ele ensina, é por isso que o povo se deslumbrava, né? O povo não ia só atrás da comida. O povo falava assim, ninguém ensina como ele. Cristo ensinava como ninguém. E ele vai dizer, primeiro ele falou, né? Quem diz que é o Filho do Homem? Opa, o Filho do Homem só pode ser Cristo Jesus. E aí quando ele pergunta para os dele, ele diz, quem dizem que eu sou? Se é um judeu bem treinado, já pega ali quem é o grande eu sou o que eu sou. Cristo vai dando as dicas. E aí, para variar, lá no verso 16, levanta-se uma voz. A nossa voz. A voz de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, agora vai, Pedro. Até que enfim, hein, meu? Primeiro desafiou Cristo, falando que você era aquele que entendia de pescaria. Depois quis ir em direção a Cristo, mas perdeu o foco, começou a olhar a tempestade e afundou. Agora, diante de uma pergunta simples e objetiva, Pedro é simples e objetivo. És o Cristo, o Filho do Deus vivo. A ideia de Cristo aqui, você precisa entender que é Messias, tá? Então, lá no Antigo Testamento é Messias, no Novo Testamento é Cristo. É aquele que haveria de vir, o Salvador. Pedro, então, responde. Pedro, ele se destaca dos demais discípulos e eterniza a frase. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece uma resposta simples, né? Parece algo até meio óbvio o que Pedro professou nesse instante. Mas aqui a gente precisa ver a profundidade. O que Pedro disse aqui é tão grande quanto o Deus que ele professou. É algo terrível e ao mesmo tempo maravilhoso. O que Pedro está dizendo aqui então? Antigamente era muito fácil saber quem era filho de quem. O filho do marceneiro era marceneiro. O filho do pescador era pescador. O filho do carpinteiro era carpinteiro. O filho do ferreiro era ferreiro. A gente conhecia o pai pelo filho e conhecia o filho pelo pai. Ligou? A quem veio a mim veio o pai? É essa a ideia. Quando Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, se Deus é Deus, Cristo é Deus. É 1 mais 1, é algo muito lógico. Qualquer judeu da época poderia entender isso. Deus é Deus e o Filho de Deus é Deus. Por quê? Porque o filho do carpinteiro é carpinteiro, o filho do ferreiro é ferreiro. Pedro aqui está falando algo muito mais profundo do que simplesmente dizer que Jesus é o Messias, o Salvador prometido. Isso foi importante? Demais. Demais da conta. Jesus está preparando os seus discípulos para o entendimento daquilo que ainda ia acontecer com eles. Algo que ainda ia acontecer no futuro. Cristo já está preparando. Pensa comigo. Eles creram que Cristo é o Messias prometido? Aqui agora, nessa afirmação de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles creram verdadeiramente que este era o Salvador? Olha só, na sequência do texto aí,
Cristo vai dizer assim, olha, eu vou morrer, eu vou ser pendurado na cruz, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. O que acontece? Cristo morre, é pendurado na cruz, é colocado no sepulcro, e aí, como é que os discípulos ficaram? Oba, nossa, daqui 3 dias ninguém me segura. Foi isso que aconteceu? Esses homens ficaram aterrorizados, eles ainda não creram completamente que ele de verdade era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles ainda tinham dúvidas no coração, eles ainda não estavam certos de que aquele era o Salvador, o Messias prometido. E não foi só eles não, o próprio João Batista, aquele que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele foi preso, mandou 2 discípulos perguntar para Cristo Jesus, é o Senhor mesmo aquele que haveria de vir ou a gente deve esperar outro? Qual foi a resposta de Cristo? Você não vê os sinais? Os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. Estão aí os sinais. Sou eu. Eu sou o Filho de Deus. Mas eles ainda não estavam preparados para isso. Eles precisavam de algo mais forte. Aonde aconteceu a plenitude dos discípulos? Pentecostes, capítulo 2. Desce o Espírito Santo. E aí, tudo faz sentido. Sabe quando você ainda está caminhando, que você ainda não está ligando muito bem o Novo Testamento com o Velho Testamento, você está confuso em alguns versículos, fala, puxa vida, que negócio é esse de predestinação? Que negócio é esse que não morreu por todos? Que negócio é esse que só pode ser filho de Deus, aquele que Deus adota? Como eu não estou entendendo nada, e aí de repente, pá, explode a sua cabeça e você começa a juntar uma coisa com a outra e você quer ler cada vez mais. É isso que aconteceu com os discípulos em Pentecostes. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a habitar sobre eles. É isso que acontece com a gente também. Cristo estava preparando a aplicação para a nossa vida. Irmãos, qualquer resposta que você der diferente da que Pedro deu, vai te levar ao fracasso. Qualquer resposta diferente da de Pedro vai te levar ao fracasso. Quem é o Filho do Homem, então? É o próprio Deus. Você crê nisso? Quando você crê que Cristo é o Filho de Deus, e aí pensa lá no judeu, o Filho é o Pai é o Filho, porque eles fazem as mesmas coisas, isso vai te obrigar a algo maravilhoso. Quando você crê que Cristo é o Filho de Deus, isso vai te obrigar a crer que Deus é o Criador de todas as coisas, que criou tudo bom e muito bom. Se você crê que Cristo é o Filho de Deus, você é obrigado a crer que nós falhamos. Diante de uma única missão, não coma desse fruto, nós falhamos. Lá no meio do jardim florido, belo, onde a gente podia se divertir com os animais, beber água na fonte, tudo limpinho, não havia doença, não havia nada, ali nós falhamos. Se você crê que Cristo é o Filho de Deus, você vai crer que um pecado só te condena ao inferno. Se você crê que Cristo é o Filho de Deus, você sabe que se você tiver apenas um pecado, isso te leva direto para o inferno. Mas se você crê que Cristo é o Filho de Deus, você também crê na promessa que foi feita naquele dia, o dia que não era para ter mais humanidade. Cristo promete, da descendência da mulher virá aquele que vai pisar nessa serpente mentirosa. Você é obrigado a crer em tudo isso. Se você crê que Cristo é o Filho de Deus, você é obrigado a crer que Ele te deu a vida. E não foi um preço barato. Ele pagou com a própria vida. Se você crê que Cristo Jesus é o Filho de Deus, você precisa crer. Cristo é o seu Salvador. E qual é a resposta, então? Quem você diz que é Cristo? A melhor resposta é a resposta de Pedro. É o Salvador prometido. Quem é Cristo? É o Salvador prometido. Ah, mas eu estou esperando um sinal ainda. Esquece? Tem sinal não. Sinal já veio. Sinal está aí. Você quer crer em Cristo é orar para que o Espírito Santo te convença do quão pecador você é. Sinal não tem. Não teve para os fariseus, por que vai ter para a gente? A gente tem o quê de especial? Essa é a grande verdade. Crê na palavra. Aquele que ouve a palavra, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. Aê, Pedro! Até que enfim, acertou. A gente vai para as consequências do que Pedro respondeu, então. Terceiro ponto. O que você ganha crendo no Cristo verdadeiro? O que você ganha, então? Você viu que tem muitos Cristos. A gente te apresentou um Cristo diferente, um Cristo verdadeiro, um Cristo que se fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e te salvou. E aí, se você crê nesse Cristo, você vai ganhar uma tripla segurança. Tripla segurança. Você crê nesse Cristo verdadeiro, 3 seguranças para você. A primeira delas,
A salvação não depende de você. Glória a Deus, a salvação não depende de você. Verso 17, então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Bem-aventurado, é a ideia de profunda alegria. Olha, Pedro, pode se alegrar, pode ficar feliz, e muito feliz. Bem-aventurado é, porque você acertou? Não, não foi você. Você não fez nada. Quem fez foi o meu Pai, que está no céu. Simão Barjonas, o bar aqui é filho. Simão, filho de Jonas. Ou seja, Simão, homem comum, filho de homem. Meu Pai te disse. O teólogo Sproul, ele diz, afirmar que Jesus é o Filho de Deus vivo não é obra de homens. Jamais, pela própria investigação, alguém chegaria a esta conclusão. Somente alguém que foi ou será trabalhado por Deus poderá enxergar que é ser trabalhado por Deus. É ser bem-aventurado. Alegre de coração. Alegria na salvação. Graças a Deus que não sou eu que me salvo. Porque se a minha salvação dependesse de mim, coitado de mim, pecador, homem que sou. Você já pensou se de fato a nossa salvação, a sua salvação dependesse de você? Nós já estamos no terceiro sermão sobre Pedro. Quantas vezes Pedro aqui já subiu e desceu? 3 sermões. Só para você saber, ainda tem 10. Já pensou se dependesse da gente? Ser salvo? É o Pai. É o Pai sempre que nos mostra. Olha só a declaração de Pedro. A declaração de Pedro vem de alguém que está caminhando com Cristo dia e noite, noite e dia. Está comendo com Ele, está vivendo com Ele, está aprendendo com Ele. Alguém que está 24 horas ao lado de Cristo Jesus. Esse, ainda assim, é o Pai que revela. Imagina a gente que talvez venha para cá só no domingo e passa o resto da semana nem lembrando. Aí no sábado à noite, eita, amanhã tem culto. Já pensou? Nós que vivemos distantes de Deus, depender de nós, a nossa salvação, no mínimo duvidoso. Quem te revela quem é Cristo é o próprio Deus. E não é um Deus qualquer. Na nossa liturgia nós vemos rocha eterna. É Ele que te mostra quem é. Deus fiel, Deus justo. O que difere então, Ricardo, Jorge? O que difere nós dos saduceus e dos fariseus? A diferença é que os saduceus e os fariseus viam os sinais e não creram. Nós lemos os sinais e cremos. É isso que nos difere. Não só por isso, o Espírito Santo que passa a habitar em nós. Nós recebemos a revelação de Deus direto pela sua palavra. Nós não precisamos que nada caia do céu para que nós sejamos convencidos de que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Crê na graça de Deus. Isso te basta. Fica tranquilo, te basta. Segunda segurança, fundamento, alicerce, verso 18, só o comecinho dele. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Epa, aí complicou, né? Vixe, já passou metade do sermão e vai entrar nesse assunto agora? Não, fica tranquilo. Nós não estamos fazendo isso de maneira expositiva. Eu não vou cansar vocês com explicações sobre grego, aramaico, nada disso. Quem vai responder para vocês é a própria Escritura. E aí você avalia aí. 1 Pedro 2, de 4 a 5. 1 Pedro 2, de 4 a 5. Quem é essa pedra? O próprio Pedro está respondendo, tá? Antes de mais nada. 1 Pedro 2, de 4 a 5. A palavra de Deus nos diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo para a gente lá na frente, mais maduro, super teólogo agora? É Cristo que é a pedra. E sobre esta pedra, as pedras menores são edificadas. É sobre Cristo que nós crescemos. Este é o entendimento que o próprio Pedro dá sobre o que ele entendeu. Então, quando vem essa história de Papa e tudo mais, o
próprio Pedro está dizendo que é Cristo a pedra. Então, a gente não precisa pensar muito a respeito, não. A ideia é essa. Cristo é a pedra, nós somos as pedras menores. É por isso que é a ideia de suportar uns aos outros. Não é suportar do tipo assim, eu vou aguentar aquele irmão, vou aguentar aquela irmã. Não é essa a ideia. É suportar de sustentar. Porque uma pedra vai sustentando a outra. Em cima de quem? Cristo Jesus, que é a pedra, a grande pedra, a rocha. Se vocês quiserem mais ensinamentos, gente, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Arival, bota lá que vocês vão se deleitar com grego, com aramaico, enfim. Aproveitem aí os artifícios da internet. Quando a gente estiver expondo Mateus sequencialmente, a gente se detém um pouco mais aqui. Fundamento, segurança para você. Opa, eu estou seguro. Não sou eu que me salvo, a minha salvação está sobre uma rocha dura, perfeita, aquela que direciona todas as outras, mas não só isso. Nota aí quem é o dono da igreja. E sobre ti edificarei a minha igreja. Cristo é o dono da igreja. Aonde está a aplicação para a nossa vida aqui? Se você pretende ir para uma igreja que tem dono, sai correndo, porque a igreja que tem dono não é igreja. Não é verdade? Quando a gente pensa nos interestelares aí, mundiais, internacionais e tudo mais, todo mundo tem dono, né? Isso não é igreja. Igreja que tem dono não é igreja, porque o dono da igreja é Cristo Jesus. Terceira, segurança. Nada para a igreja. Nada para a igreja. O finalzinho aí do verso 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, qual é o mal maior que pode nos afetar? É uma doença? É um desemprego? É um abandono? É uma traição? Qual é o mal maior? A morte. É consenso entre os teólogos que este trecho da Escritura está falando que nem a morte vai acabar com a igreja. E é isso mesmo que a gente aprende lá com Romanos. Ó morte, onde estás? Irmãos, a igreja foi atacada demais da conta. Tinha muita história para contar aqui, eu não vou também ficar enchendo vocês de histórias, mas o dono da igreja é quem luta por nós. Não se preocupe, a igreja não vai cair. A igreja vai parar de funcionar no tempo certo. Lá em Apocalipse, Cristo vai nos proteger, vai preservar os seus, mas por enquanto, vai confiando porque nem a morte vai vencer a igreja. E aí a gente fica com pensamentos, né? Mas as igrejas estão se desviando tanto do evangelho. Puxa vida, já ouvi até que tem bloco de carnaval na igreja presbiteriana, estão botando gente para dentro, batizando, sem as pessoas entenderem muito bem. Irmãos, Cristo não precisa de advogado. Cristo não chamou ninguém para defender ele. Esses homens serão cobrados. Esses homens, diante de Cristo Jesus, receberão a punição justa. O que nos compete? Continuarmos firmes na igreja. Continuarmos crendo que a morte não vai prevalecer. A sua missão, a minha missão, a missão de qualquer igreja é pregar o evangelho. O resto, a gente nos apoia na palavra de Cristo Jesus. Eis que estarei convosco até sempre. Até sempre. Então, mesmo quando começar a perseguição lá da grande tribulação, ele vai estar com a gente. Fique em paz. É uma tríplice segurança. A salvação não depende de você, você tem um fundamento e nada para a igreja. Mas não é só isso. Se você crê no Cristo verdadeiro, você também tem disciplina. Também não vou cansar vocês com o verso 19. Vamos só relembrar aqui. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, eu não vou ficar aqui falando que São Pedro não está lá na porta do paraíso, com um molho de chave, e aí quando você chega, ele pega a sua chave. Não preciso fazer isso, né? Já caminhamos bastante aqui. É consenso também entre os teólogos que esse trecho da Escritura ele fala da disciplina eclesiológica. Eita, que palavra feia é essa, Ricardo? Eclésia é igreja, ou seja, a disciplina que a igreja aplica. Ricardo, que doideira é essa? Lá em Mateus 18. Vamos devagar primeiro. Aqui em Mateus 16. Eu vou te dar as chaves, Pedro. O que você ligar aqui será ligado nos céus. O que você desligar aqui será desligado nos céus. O que a gente entende? Essa chave foi dada a Pedro, depois essa chave passou para os apóstolos, hoje essa chave está
com a igreja. O que isso significa? Aí a gente vai lá para Mateus 18:18. Aonde estiverem dois ou mais, ali eu estarei. O que vocês decidirem, está decidido. Qual que é a ideia? Mateus 18:18 não é quando a reunião de oração só vem duas pessoas, né? A gente fala assim, mas onde tiver dois ou mais, Deus estará lá. Não, Deus está onde tem dois, Deus está onde tem um, Deus está onde tem 1.000.000. Não é isso. O que o texto diz pra gente é assim, vai lá, e o seu irmão pecando, vai lá e tenha com ele. Se você conseguiu que ele se arrependeu do pecado, ganhou o irmão. Não se arrependeu. Vai lá e chama um presbítero, um diácono, alguém maduro, conversa com o irmão de novo. O irmão está irredutível. Aí a gente vai e diz à igreja. Aí a igreja toma uma decisão. É isso. Onde dois ou mais decidirem por uma causa de pecado, ali eu estarei. Ou seja, o que vocês decidirem, está decidido. Eu estou com vocês. Essa é a ideia. João 20:23 e Mateus 18:18 são provas mais do que suficientes para a gente entender que esse trecho da Escritura ele está remetendo à disciplina eclesiológica. O Carson faz uma observação interessante. O Carson é um teólogo. Ele diz o seguinte: Pedro ligou os 3.000 em Jerusalém. Lembra? Esses homens estão bêbados. Aí ele levanta lá e prega o sermão que converteu 3.000 pessoas. Carson vai dizer que ali ele ligou essas pessoas ao céu. Lá no capítulo 5, ele desliga Ananias e Safira. E aí depois, lá na casa de Cornélio, ele liga os gentios. E aí fica nessa ideia. Claro que aqui é uma maneira didática de tentar explicar o que significa ligou no céu e desligou na terra, quando na verdade o resumo de tudo isso é o seguinte: quando administrados corretamente os juízos, a igreja tem a aceitação de Cristo. Então, se o conselho se reuniu baseado na Escritura, baseado em todos os considerandos, aplicou-se uma disciplina, Cristo está aprovando. Tá certo, tem que disciplinar mesmo. E olha só, a disciplina nunca é para afastar, é o contrário. Se um dia alguém cai em disciplina, é para aproximar. Como é que a gente sabe se alguém está apto a ser disciplinado, se alguém realmente se arrependeu? Diante da sua disciplina. Se você recebe uma disciplina e você reclama, significa que você não se arrependeu. Isso é uma característica da grande maioria que recebe disciplina. Infelizmente, entendem errado. A disciplina é para aproximar, não para afastar. Agora imagine uma igreja sem limitações. Não tem limitação, não tem disciplina. Cada um vive a vida louca. A ideia é essa. A disciplina quer aproximar um pecador de Cristo. Mesmo assim, mesmo sem disciplina, uma igreja que não tem disciplina, ela corre o risco de se perder e rapidamente deixar de ser igreja. Irmãos, conclusão do que a gente viu hoje. Nós vimos hoje que nós precisamos ter cuidado com os cristos que o mundo nos oferece. Nós vimos hoje que, sim, há um Cristo verdadeiro. Há um Cristo que nos recebe, que nos chama, que morreu por nós. Nós vimos também que crer nele nos dá segurança. Primeiro, uma segurança tríplice, porque a salvação não depende de nós, porque nós temos uma rocha e porque a igreja é dele, e nem a morte pode fechar a igreja. Nós vimos também que crer no Cristo da Escritura nos limita, faz com que nós andemos de acordo com a Escritura. Nunca uma disciplina vai ser aplicada fora da Escritura. Ninguém vai mandar vocês rezar 15 Ave Maria e 2 Pai Nosso aqui, não. Porque isso não está na Escritura, é simples assim. A disciplina sempre vai ser algo mais proveitoso para você. Quem você diz ser o Filho do Homem? Quem você diz ser o Filho do Homem? Qual é o seu Cristo? É o Cristo que você amassou, deixou do seu jeitinho, guardou no seu coração e ninguém pode tocar nele? Ou é esse Cristo? O Cristo que constrange, o Cristo que te deu amor. Sempre que vocês pensarem nesta pergunta, antes de responder, quem é o Filho do Homem para você? Sempre reflitam que só um te amou verdadeiramente. Só um morreu por você incondicionalmente. Só um te purificou perfeitamente. E só um te santificou espiritualmente. Cuidado com os cristos oferecidos. Se você crê no Cristo errado, você vai parar no céu errado.
e pode ser bem quente lá.